and you murmur your first word to me. Hello. Do you work here? Guilty. Joe Goldberg era mais do que um stalker. Ele era uma espécie de espelho que refletia a nossa sociedade, obcecada por controle, aparência e amor idealizado. Camadas e, é claro, a narrativa de uma pessoa nem um pouco racional que certa vez nos conquista a ouvir sua própria narrativa. Mas então a Netflix decidiu transformá-lo em mais um produto reciclável, estragando uma das séries mais provocantes do seu catálogo. E a culpa não é só da quarta temporada. You começou como um experimento perigoso e, de certo modo, genial. A série pegou a fórmula clássica do romance encantador e injetou nela algo perturbador, um assassino. Joe Goldberg mata, mente, espiona, mas faz isso com uma narração calma, literária, quase poética. E o mais assustador, a gente se identifica, a gente torce por ele. E o pior, humaniza ele. Asshole here. I'm sorry, that's a bad word. Is it me? I want to do this right. Escrito por Caroline Kepnes e publicado em 2014, o romance teve uma recepção positiva, especialmente por seu estilo ousado e narrador perturbador. Eu sou um otimista. E é por isso, Love, que eu vou dizer que mal posso esperar para contar nossa história para os nossos filhos. Eu sei, ela mal começou, mas eu sempre fui desse jeito. Desde criança, era só ver uma menina que combinava meu sobrenome com o dela. Eu não acho isso errado. Eu acho que o amor deve surgir do nada, te envolver por completo. Apesar de não ser um best-seller imediato, o livro chamou atenção por seu formato incomum. Narrado em segunda pessoa, o leitor se sente na pele da vítima, o que torna a leitura desconfortável e imersiva. Essa abordagem foi considerada inovadora e perturbadora de forma brilhante. Críticos compararam o livro a American Psycho e Lolita, mas com um toque de cultura pop e rede social. A revista Entertainment Weekly e o New York Times elogiaram o tom sarcástico e a crítica social embutida na história. Antes de se tornar um fenômeno global, e o passou bem perto do esquecimento. A história saiu das páginas da autora Caroline Kepnes em 2014 e caiu nas mãos de Greg Berlanti e Sarah Gamble, dois roteiristas conhecidos por transformar o estranho em entretenimento viciante. Ele representa o que há de mais doentio na idealização do amor. Controle, obsessão, possessividade, tudo embrulhado em referências literárias e boas intenções. A adaptação foi produzida pela Warner Bros. Television e entregue à Lifetime, um canal acostumado a melodramas e filmes de domingo à tarde. A série estreou discretamente em 2018 e passou praticamente despercebida. Baixa audiência, nenhum impacto. Roteiro afiado, porém jogado no lugar errado. Warner Bros., que já tinha um acordo de distribuição com a Netflix para exibição internacional. Ou seja, desde o início, You já estava programada para entrar no catálogo global da plataforma. O que ninguém esperava era o que viria a seguir. Em dezembro de 2018, Netflix lançou You em seu catálogo global como se fosse um dos seus próprios originals. O algoritmo fez o resto. A série foi recomendada em massa para quem curtia suspense, true crime, dramas sombrios e personagens problemáticos. Em poucas semanas, You explodiu. Memes, análises, obsessão coletiva por Joe Goldberg. Diante da recepção massiva, a Netflix viu uma oportunidade e decidiu comprar os direitos de produção para as próximas temporadas, tirando a série das mãos da Lifetime. Foi ali que a mágica, ou a tragédia, começou. Porque o sucesso foi tão grande, tão rápido, que a Netflix pensou, e se a gente não parasse por aqui? A partir da segunda temporada, You passou a ser 100% controlada e produzida pela Netflix, que mudou o tom, expandiu o universo e transformou o conteúdo numa mistura de suspense com soap opera, perdendo parte da crítica original, mas ganhando mais visualizações. A narrativa se desloca. O texto perde a acidez. O subtexto começa a ter outro jogo de palavras e ações. As pessoas, o ambiente, tudo começa a girar em torno de um novo Joe, um Joe que precisa de redenção e um novo começo. Joe vai para Los Angeles. E a série também. Fica mais ensolarada, mais viva, nos entregando um novo olhar. Novos personagens surgem com mais estética e representação, seja de quem elas são ou do que elas representam. Love Queen surge promissora. Uma contraparte à altura, uma mente criada para desafiar não só a sanidade do Joe, mas para levar a série para um novo caminho. A série começa a tratar a psicopatia de Joe como um quebra-cabeça. A crítica social dessa nova temporada se estende a uma nova terminologia mais refinada, quase clínica, como se o comportamento predatório pudesse ser
traduzido em traços de genialidade mal compreendida. É nesse ponto que a narrativa desliza entre o fascínio e o incômodo. Ao mesmo tempo que tenta desconstruir o arquétipo do maníaco charmoso, ela escancara a romantização silenciosa que ainda persiste. Cada episódio se torna um espelho torto da sociedade atual, onde a fronteira entre vilão e vítima se dilui e a crítica travestida de entretenimento nos convida a refletir até que ponto estamos dispostos a tolerar o mal, desde que ele venha embalado em inteligência, carisma e um bom discurso. A profundidade do personagem dá lugar a reviravoltas quase cômicas, e a câmera, que antes expunha a hipocrisia dele, agora parece cúmplice de verdade. Simplesmente perfeito, um ponto de virada quase matematicamente perfeito. Depois do impacto inicial da primeira, que nos chocou com a ideia de torcer por um assassino charmoso, a série poderia facilmente se repetir, mas ela faz o contrário. Porque, se antes a mente de um psicopata por si só já nos levava a andar na corda bamba entre julgá-lo e compreendê-lo, até perigosamente concordar. Com a maestria do roteiro, somos lentamente seduzidos a amar cada nova face de Joe. Mas a série vai além. Ela nos prova que ainda há espaço para subverter, surpreender e ampliar o caos quando abre uma nova janela para Love Queen. When James died, I wondered if the family I had was the only one I deserved. And then I saw you. I knew right away, in my gut, I recognized something in you. And hey, smart, sexy, funny. A little darkness that made you less storybook, more real. I started to fantasize again. Essa transição narrativa, da obsessão solitária de Joe para a simbiose disfuncional com Love, foi orquestrada com precisão por Sarah Gamble, criadora e showrunner da série. A habilidade está em aplicar um método já consagrado por nomes como Alfred Hitchcock e Gillian Flynn, a construção de empatia através da perspectiva subjetiva do vilão. Gamble se apoia na técnica do narrador não confiável, o mesmo artifício genial usado em Clube da Luta, e Garota Exemplar. Nesse modelo, o espectador é guiado pela mente do protagonista, mas sem jamais saber se o que vê é real ou distorcido. Uma manipulação emocional que provoca identificação e repulsa ao mesmo tempo. Com Joe, a voz interna é tão articulada e íntima que acabamos nos tornando cúmplices de sua visão de mundo, e é exatamente aí que o roteiro triunfa. Quando Love entra em cena, essa fórmula se reinventa. Ela quebra o estereótipo da vítima perfeita e revela uma mulher tão ou mais perigosa, criando um espelho torto para Joe e para o espectador. O jogo muda. A moral se dissolve. E o roteiro, ao invés de entregar respostas, joga mais perguntas no nosso colo. Mas You nos lembra, com classe, que não existe recomeço para quem não quer mudar de verdade. Uma personagem que chega com a doçura clássica de uma comédia romântica indie, mas aos poucos revela um interior muito mais sombrio e muito mais inteligente do que Joe esperava. Pela primeira vez, Joe não está no controle. Ele tenta prever, manipular, analisar, mas Love joga em outro tabuleiro. Ela é emoção crua, instinto puro e, ao mesmo tempo, uma estrategista nata, que, ao mesmo tempo, mergulha na insanidade instável. A genialidade da segunda temporada está nisso. Joe, o narrador onisciente que nos guiava com segurança e ironia, perde o domínio da própria narrativa. Ele começa a se enrolar nas próprias teorias, a perder o senso de direção, e a gente, como público, sente isso. A instabilidade emocional dele vira a nossa. Love é o que a série precisava. Um abalo sísmico interno. Não apenas uma adversária, mas uma versão ainda mais perigosa daquilo que Joe representa. Se Joe mata por amor, Love mata por lealdade, o que é ainda mais assustador, porque é mais impulsivo, mais visceral, mais imprevisível. Love não é coadjuvante, ela é o novo centro gravitacional da série. Ao final da temporada, a pergunta já não é mais quem é Joe, mas sim, e se ele finalmente encontrou alguém à altura dele, ou pior que ele. Yeah, sometimes we call him 40. His name's Henry. A terceira temporada de You comete o erro que Joe não cometeria, ela perde o foco. Depois de uma segunda temporada brilhante com reviravolta, tensão e uma adversária à altura, e irônico, ela esquece quem é o verdadeiro protagonista, ou melhor, quem ele é, não como uma crise de identidade, mas como alguém que perde um senso que a série criou tão bem. A terceira temporada tenta explorar a vida suburbana do casal Joe e Love, e embora isso pareça interessante no papel, um serial killer tentando ser pai de família, a série se entrega a um mar de personagens descartáveis, tramas paralelas infladas e sátiras sociais rasas. O problema, tudo parece girar em volta de tudo, menos do que realmente importa. Joe, que antes era um narrador preciso, cínico, manipulador, vira um pai entediado com
com crise existencial. Love, que antes era uma força da natureza imprevisível, é reduzida a um estereótipo de esposa surtada, a velha figura da mulher instável, agora moldada para caber num roteiro seguro. A série esquece sua maior força, o desconforto psicológico. Ao tentar transformar Joe e Love em um casal disfuncional suburbano, e o troca tensão por tédio. E o que deveria ser o ápice, dois predadores enjaulados um com o outro, vira quase uma comédia de erros. Gente bisbilhoteira, pais tóxicos, vizinhos fitness, drama de condomínio. A série tenta fazer crítica social, mas vira quase uma paródia de si mesma. E o maior erro, humanizar Joe na hora errada e desumanizar Love quando ela finalmente se mostrava complexa. O roteiro tenta convencer o público de que Love é o problema. Explosiva, descontrolada, um risco para o filho. Mas esquece que Joe matava por menos desde a primeira temporada. A série, que antes nos fazia questionar nossa empatia com um assassino, agora nos empurra de volta para a zona de conforto. Veja, Joe é só um cara tentando escapar de uma esposa louca. Não. Isso não é You. Isso é um desserviço ao que a série construiu com maestria. Nós não queremos um mocinho, não queremos uma redenção, queremos ver a derrota ou o renascimento de novas faces de Joe Goldberg. O erro da terceira temporada é tentar transformar um predador em mocinho. É esquecer que o charme da série está no paradoxo. Torcer pelo monstro e se odiar por isso. Mas quando You perde a coragem de incomodar o público, ela se torna só mais uma série sobre um cara entediado. E para piorar a quarta temporada, afinal, o que diabos deu errado? Quarta temporada chega com Joe, stalker literário, virando um detetive de si mesmo. E nossa, a princípio, que potencial! O suspense vira charada. A profundidade psicológica dá lugar. É algo que tinha a chance de mostrar que a morte de uma das chaves mais importantes da série não foi em vão. Simplesmente some. A profundidade psicológica dá lugar a uma virada forçada que parece inspirada em plot twist de novela mexicana com um orçamento alto. Num momento que deveria ser o clímax da quarta temporada, Yu revela seu grande segredo. Joe tem um alter ego, uma segunda personalidade, um lado obscuro que ele reprimiu, que agora age sem que ele perceba. Parece interessante? Talvez se não tivesse sido tratado como um truque de mágica barato. A série tenta usar o conceito de dissociação e dupla personalidade como justificativa para os crimes, mas o faz da forma mais superficial possível, sem construção real, sem indício psicológico, sem respeito à própria coerência interna. É como se os roteiristas pensassem: as pessoas gostam de plot twist, vamos enfiar um aqui. Transformá-lo em alguém que não lembra o que fez é uma traição narrativa. Não só joga fora a construção brilhante das temporadas anteriores, como também banaliza a psicologia real por trás de distúrbios como transtorno dissociativo de identidade, e que torna o começo de uma linha de raciocínio para tantas ações interessantes. A série, que antes mergulhava na mente doentia de Joe com nuances e ironia, agora o trata como vítima da própria mente. É cômodo. É raso, é um alívio moral mal disfarçado, para o personagem e para o público. O que poderia ser uma virada inquietante à la Clube da Luta virou só um recurso preguiçoso para tentar salvar uma trama que já estava perdida. A decadência narrativa de Yu não é um acidente, ela é sintomática de algo maior, o medo das séries atuais de serem impopulares. E o que a Netflix faz? Em vez de manter a ousadia que colocou Yu no mapa, ela alinha a série à cartilha de tendências do momento, como se isso bastasse para manter relevância. A trilha sonora, que antes servia à atmosfera psicológica da série, nomes como Massive Attack, Mazzy Star, Low, agora usa músicas que têm popularidade da mídia social para enfiar na série. Billie Eilish, Olivia Rodrigo e outros nomes pop são usados como curativo de identidade. Não importando se a cena exige tensão, tragédia ou silêncio, sempre há uma música jovem tentando nos lembrar de que isso aqui ainda é cool. Mas o problema não para aí. A construção da nova antagonista é a prova definitiva de que a série está forçada em uma coisa: ser a série do hype. Enquanto isso, Joe se apaga. O homem que carregava a narrativa com contradições e ironia agora parece andar à deriva, reagindo a eventos criados por roteiristas que já não sabem mais o que querem dizer. A dissociação mal escrita, tudo soa como improviso em cima de uma série que não tem mais identidade própria. É triste, porque Yu começou como um espelho ácido da cultura milenial na romantização do predador, mas terminou como um produto típico da era TikTok. O Joe que conhecemos nunca, mesmo que tivesse que tomar medidas desesperadas, se colocaria à mercê de algo que ele repudia: redes sociais. Existe um padrão. E ele está ficando impossível de ignorar. Séries com uma boa primeira temporada, às vezes até uma segunda, e então o inevitável, a esticada artificial. Um prolongamento que não vem da narrativa, mas da necessidade industrial. Com o tempo, é engolida pela lógica da manufatura de conteúdo da Netflix. Não importa se a história está pronta para acabar. O que importa é o engajamento. Se um produto funciona, ele não termina. Ele é replicado até saturar. E já havia entregado sua mensagem. Joe era uma figura complexa, e o público já havia sentido o desconforto de simpatizar
simpatizar com um monstro. Mas em vez de concluir essa história com dignidade, a Netflix fez o que sempre faz: renovou, esticou e diluiu. É o mesmo que aconteceu com outras produções. Porque para a Netflix, uma série não termina quando a história acaba. Ela termina quando o algoritmo avisa que a audiência caiu. Come on.